Deus nos criou para um relacionamento com Ele. Isso pode parecer estranho, porque a ideia de religiosidade que as pessoas têm não é relacionamento com Deus, é temor a Deus, obediência a Deus, e sim, isso faz parte, mas isso cabe dentro de um relacionamento. Mas infelizmente o ser humano perdeu o relacionamento com Deus. Deus, que é vida, nos dava vida espiritual, mas sem Deus nós passamos a conviver com a ausência de Deus. E se Deus é vida, a ausência de Deus implica na ausência de vida, implica na morte espiritual. E foi esta a realidade que passou a acontecer lá no Jardim do Éden. E nas últimas semanas a gente tem visitado muito o livro de Gênesis, né? A gente está começando o nosso ano olhando muito para o começo da Bíblia. Está registrado que Deus falou para Adão: Adão, no dia que você escolher não ter um relacionamento comigo, numa paráfrase aqui, tem um botão aí que você vai apertar, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, e você vai viver por conta. Você vai ser o seu próprio juiz, você vai ser o seu próprio critério, você vai tomar suas próprias decisões do que é certo, do que é errado, do que é bom, ruim. Só que com isso, você vai experimentar a morte, porque eu não vou estar ali contigo com o teu espírito. Eu não posso concordar com o tipo de vida que tu vai escolher. Então, eu vou respeitar a tua escolha. E isso vai implicar que você exista na condição da morte espiritual. Adão e Eva não levaram isso em consideração e decidiram então viver por conta própria. E aí então, o relacionamento com Deus foi rompido. De uma maneira que existe um abismo intransponível do nosso lado para o lado de Deus. Ficamos afastados, separados de Deus. Quando Deus disse isso para Adão, deu a chance de Adão fazer uma escolha. E como Adão fez esta escolha, a consequência veio. Gênesis 3:19, Deus disse: até Adão que você volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó, e ao pó você voltará. A morte espiritual aconteceu imediatamente, e a morte física começou a contar no cronômetro. Isso porque Deus é justo, mas Deus também é amor, e Deus, sendo amor como é, prometeu uma solução. As coisas não precisariam ficar assim. E a solução para a humanidade caída vem nestas palavras de Deus, quando Deus diz o seguinte para Eva. Quando Deus faz uma sentença para a serpente em relação a Eva. Gênesis 3. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência, está lá em Gênesis 3:15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, o que significa que o descendente daquela mulher vai matar aquela serpente, vai matar os efeitos daquela serpente, vai acabar com o problema daquela serpente. E esta serpente lhe ferirá o calcanhar. Aqui está a promessa, chamada de proto-evangelho. A primeira promessa que Deus faz de que o problema vai ser resolvido e que o relacionamento poderá ser restaurado. Uma promessa de que um descendente daquela mulher vai resolver o problema. E bem, para você entender o impacto disso na vida de Adão, a partir desta promessa, Adão passa a se referir à sua mulher de um outro jeito, não mais do jeito que ele se referia antes. Até esse momento, o jeito que Adão chamava Eva, não era Eva ainda, era mulher. Era mulher, olha só. Gênesis 2, versículo 23. Adão diz isso: ela vai ser chamada mulher, porque do homem foi tirada. No hebraico, faz muito mais sentido do que no português, né? Porque no hebraico a palavra homem é ish.
E a palavra mulher também é o ish com um AH no final. Então Adão olha para Eva e diz: ela será chamada Ishá, porque de Ish foi tirada. O que corresponderia para nós, sou homem, ela é mulher. Ok, então era assim que ela era chamada. Mas quando Deus diz que o descendente daquela mulher vai resolver o problema, Adão não chama mais ela de mulher. Adão passa a chamar ela de vida. Porque existe uma expectativa. Eu não sei se você sabe, mas a palavra Eva significa vida. Sabia que teu nome significa vida, Eva? Significa vida. Olha o que está escrito aqui, Gênesis 3, versículo 20. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. Talvez alguém pense assim: não, mas então Eva significa mãe de toda a humanidade. Não, ela é mãe de toda a humanidade porque ela tem vida. Existe uma expectativa de vida a partir disso. Então, Adão olha para sua esposa, não só como aquela que fez parte da geração do maior problema da humanidade. Me deu uma fruta para comer. Porque lá no começo foi assim, né? Lá no começo, quando Deus, Adão, o que aconteceu? O que Adão diz? A mulher que tu me deste. Então ele só via o problema. Mas quando Deus diz que daquela mulher vai vir uma solução, Adão diz: vida. É assim que eu chamo a minha esposa, não sei como é que você chama a sua, mas eu chamo vida, amor, vida, vem cá, vida, eu te amo. Isso para mim é um indicativo de que Adão creu nessa promessa. E a partir deste momento, então, há uma expectativa de que o descendente desta vida, o descendente desta mulher, vai resolver o problema. E será? Vamos ver. Você sabe agora que quando Adão e Eva tiverem um filho, o que eles estão esperando? Eles estão esperando uma solução. Certo? Porque é isso que eles ouvem: o descendente desta mulher vai pisar a cabeça da serpente. Então eles estão esperando que nasça um filho, que não é só como a gente, eu quero ter um filho para ser pai. Não, eu quero ter um filho para resolver de uma vez por todas esse vazio que eu estou sentindo, essa vergonha que eu estou sentindo, esse medo que eu estou sentindo, esse pavor, essa desesperança que eu estou sentindo. Porque Deus disse que o filho que vem da vida vai resolver este problema. Então vamos ver aqui Gênesis 4, versículo 1. Adão teve relações com Eva, sua mulher, né? Não é o homem que teve relações com a mulher, é Adão teve relações com a vida, com Eva, que é a sua mulher. Ela ficou grávida e lhe deu à luz Caim. Olha o que Eva diz agora: adquiri um varão, com o auxílio do Senhor, está resolvido o problema, está resolvido, pronto, Deus nos mandou esse homem, Deus nos mandou esse descendente, está resolvido o problema. Como é que é o nome dele? Como é que é o nome dele? Ele resolveu o problema ou piorou o problema? Piorou o problema. Piorou o problema. Não foi ele, o descendente, que estava sendo esperado para resolver todas as coisas. Infelizmente, não foi. Esse descendente trouxe mais morte. Matou seu irmão Abel. Que decepção. E ficou claro que Abel também não seria o descendente que resolveria, porque Abel, coitado, não conseguiu nem ficar vivo. Abel morreu. Foi morto pelo seu irmão. Então não é o Abel, que ainda teria alguma esperança de que fosse, mas não, também não. Então imagine a dor pela perda, a frustração por nenhum deles ser o descendente. Já pensou?
Nenhum deles ser o descendente que vai trazer a restauração e a expectativa. Está frustrada. Então temos que continuar esperando. Não foi o primeiro, não foi o segundo. Mas Adão e Eva continuam casados, continuam tendo relação. Versículo 25, Adão voltou, tornou a ter relações com sua mulher. E ela lhe deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, dizendo: Deus me concedeu outro descendente, em lugar de Abel, que Caim matou. Outro descendente, será que agora ele resolve? Será que é esse menino que vai resolver o problema? Sete não foi este descendente esperado. Quem sabe então não seria o filho dele? Sabe por quê? Porque acontece algo bem especial quando vem o filho de Sete. Olha só, Gênesis capítulo 4, versículo 26. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo que se começou a invocar o nome do Senhor. Oh, Enos! Enos está revolucionando as coisas. Está todo mundo com medo de Deus, está todo mundo afastado de Deus, mas veio um descendente agora que propõe algo novo, propõe algo diferente, tem uma certa ousadia, porque até então tem vergonha, tem distância, mas tem alguém que se propõe a voltar para Deus. Vamos invocar o nome de Deus, vamos clamar o nome de Deus, então quem sabe é Ele. Quem sabe é Ele que vai resolver o problema, porque agora já são milhares. Quem sabe é Ele que vai resolver o problema. Parece que as coisas vão mudar, né? Será que um novo tempo está começando? Não foi. Apesar de ter começado algo especial ali, não foi ele que resolveu, porque ele estava tentando resolver daqui para cá, daqui para lá, né? Nós estamos do lado de cá do abismo. Não temos como chegar do outro lado. Então a gente pode gritar desse lado do abismo: Deus! Deus! A gente vai ficar rouco, vai acabar a nossa voz. Mas devido ao pecado, esse abismo intransponível, nós não chegamos em Deus. Então, Enos não conseguiu ser o descendente que transpõe o abismo. Não foi ele. E bom, depois de falar sobre ele, sabe o que começa a ter na Bíblia? Aquilo que a gente conhece como genealogias. Sabe quando você decide, eu vou ler toda a Bíblia, e aí você começa: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ai, que coisa linda, que coisa bonita, agora eu vou entender toda a Bíblia, e você vai, continua avançando, daqui a pouco você chega lá num ponto assim: fulano gerou fulano, que legal, que gerou fulano, que gerou fulano. Que gerou fulano, que gerou fulano, que gerou fulano, que gerou fulano. Deus, conta ler a Bíblia toda se eu pular essa parte. Quem aqui nunca fez essa oração, né? Se eu só fizer assim, né? Eu estava lendo assim: no princípio criou Deus e a terra. Mas essa parte pode ser assim, Deus. Fulano gerou fulano, fulano gerou fulano. Valeu, Deus? Será que valeu para dizer que leu toda a Bíblia? Por quê? Porque a gente acha chato, né? A gente acha sem importância ler as genealogias. Mas existe um motivo muito importante pelo qual as genealogias estão ali. A gente não pode perder o descendente que vai resolver tudo. A gente tem que cuidar para saber quem é a pessoa que vai resolver tudo, porque tem um descendente prometido por Deus que não foi Caim, que não foi Abel, que não foi Sete, que não foi Enos. Um dia, nós vamos começar essa lista, mas um dia essa lista tem que chegar nessa pessoa. Então, cuidado como você lê as genealogias, porque aquilo lá é um clamor do coração. Traga-nos o descendente, Senhor. Todos esses aqui não foram. Nós continuamos esperando. E sabe, esse descendente esperado começou a ser chamado como Messias.
Messias é o termo que foi usado para referir esse descendente que Deus prometeu e que não chegou ainda. Vamos acompanhar então as genealogias. Quem diria, né? Fui numa igreja, o pastor pregou uma lista de nomes. Gênesis 5:3. Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe deu o nome de Sete. Sete viveu 105 anos e gerou Enos. Enos viveu 90 anos e gerou Cainã. Cainã viveu 70 anos e gerou Malalael. Malalael viveu 65 anos e gerou Jared. Jared viveu 162 anos e gerou Enoque. Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém. Tem algo diferente nesse Enoque, que gerou Metusalém. Tem algo diferente nele. Tá ligado aquele botãozinho ali, Alexandre? Tem um sinalzinho vermelho ali. Aperta isso aí para ver o que vai acontecer. Desligou ou ligou? Desligou? Tá, pode ligar de novo. Vocês viram que a gente está com oscilação nas luzes, vocês viram que a gente está com oscilação no PowerPoint, né? No telão. Eu não sou alguém que espiritualiza todas as coisas, mas a gente tem muita expectativa hoje que Deus fale com você, e tem muita coisa aqui chamando a atenção para outras direções. Então vamos considerar a possibilidade de que algo queira tirar nossa atenção. Não perca o que Deus tem para você hoje, amém? Se existe batalha, é porque tem guerra. Se tem guerra, vamos estar do lado do vencedor. Ele tem algo para nós nesta manhã aqui. Tem algo diferente nesse Enoque. Sabe por quê? Esse Enoque que gerou Metusalém, ali em Gênesis 5, ele é o sétimo da linhagem depois de Adão. E você sabe que normalmente o número 7 tem um certo peso na Bíblia, né? Tem um certo simbolismo, é importante. E no meio dessa lista de informações, né? Começa lá com Adão, gerou fulano, que gerou Enoque. Olha só o que está em Gênesis 5:24. Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si. Que descendente especial, hein? Que descendente especial. Aqui está dizendo que ele andou com Deus. Então, você consegue imaginar as pessoas olhando para ele? Olha, deve ser ele. Tem que ser ele, porque é diferente. Ele anda com Deus. Sabe aquele Deus que a gente tinha até medo? Aquele que Enos começou a invocar. Olha, Enoque chegou aqui pertinho da beira do abismo. Será que a gente vai com ele? Ele foi, mas a gente ficou. Enoque foi, mas a gente ficou do lado de cá do abismo. Então não era ele o descendente. Oh, glória a Deus. A gente não foi resolvido o problema da humanidade. Para Enoque foi especial, né? Andou com Deus e já não era. Como diz uma outra versão, né? Porque Deus o tomou para junto de si. Então, que legal. Olha, parabéns, Enoque. Que vida, hein? E eu? E nós? Não era ele. Não era ele. O resto da humanidade continuou precisando do Messias, que ficou claro que não era Enoque. Enoque foi o famoso pai do Metusalém, ou dependendo da tradução da Bíblia, Matusalém. E Matusalém foi o homem que teve a vida mais longa de toda a terra. Ele viveu 969 anos, que é mais ou menos a idade que o Felipe quer que eu... Na verdade, o Felipe disse, pai, tu quer viver até quantos anos? Eu falei, filho, até uns 114 está bom. Não, pai, tu precisa viver 200. Eu não quero que tu morra. Não, filho, mas tudo bem. Pai, eu quero que tu viva mais de 1000 anos. Olha, vai ser difícil, o que viveu mais foi nos 169. Pai, eu quero que tu viva para sempre. Eu disse, filho, eu vou viver para sempre. Tu também vai viver para sempre. A gente crê em Jesus, quem crê em Jesus tem a vida eterna. A gente vai viver para sempre. Matusalém viveu 969 anos, ele teve tempo bastante para ser alguém especial, não teve? Já pensou? Ele teve tempo, né? 969 para ouvir de Deus, para aprender sobre Deus, para ajudar as pessoas a se conectarem com Deus, mas não é o tempo de vida, é ser a pessoa certa. E ele não foi.
Aí, sabe quem que vai chegar aí? Lameque. Lameque, ele vai ter um filho muito especial, chamado... Aguinha, por favor. Eu me esqueci dela embaixo. Ele teve um... Obrigado, vida. Ele teve um filho muito especial. Sabe quem que foi o filho de Lameque? Três letrinhas. Quem que você acha? Começa com N. Noé. Noé, olha só. Mas quer ver a expectativa de Lameque sobre Noé? Quer ver? Olha só. Gênesis 5:29. Deu-lhe o nome de Noé, dizendo: esse carinha aqui, este nos consolará de nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Você consegue relacionar com o que aconteceu em Gênesis? Lá em Gênesis, Deus disse para Adão: agora a terra é maldita por tua causa. E o que eles estão esperando? Um descendente que vai resolver as coisas. Quando nasce Noé, Lameque tem essa expectativa. É ele, é essa criança aqui. Não sei se teve um momento o Rei Leão lá segurando, mas é ele, ele vai resolver o problema. Ele vai acabar com a maldição, é ele. Sabe, Lameque não estava 100% errado, porque de fato Deus ia usar Noé de um jeito muito especial. Mas Noé não resolveu o problema da humanidade toda, pelo contrário, a humanidade toda morreu menos a família dele. Não é? Noé não era o descendente esperado, Noé não é. Inclusive, quando as águas baixam, Noé vai viver confusão. Ele vai viver confusão com seus filhos, a ponto de amaldiçoar o filho dele. Vai ter bebedeira, Noé vai se embriagar. Não foi Noé. Apesar de toda a expectativa de Lameque, do pai dele, dizendo, é ele. Não foi Noé. Então, a humanidade ainda precisa do descendente messiânico, e por isso a lista não pode parar, por isso a lista tem que seguir. Vamos lá? Gênesis 10, 1. São estas a geração de Sem, Cam e Jafé, os filhos de Noé. A eles nasceram filhos depois do dilúvio. Os filhos de Cam foram Cush, Mizraim, Put e Canaã. Os filhos de Cush foram Sebá, Havilá, Sabitá, Raamá e Sabtecá. Os filhos de Raamá, Sabá e Dedã. E Cush gerou Nimrod. Nimrod, olha ele. Vamos dar uma olhada nesse Nimrod aqui, porque toda vez que a genealogia está indo fulano, mas tem uma expectativa diferente sobre o fulano, vai ter algo ali que chama a atenção das pessoas. E olha o que tem aqui sobre Nimrod a partir do versículo 8. Nimrod, que começou a ser poderoso na terra, foi valente caçador diante do Senhor. Daí a dizer-se como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. Daquela terra ele foi para a Síria, edificou Nínive, Reobote, Ir e Calá, e entre Nínive e Calá, a grande cidade de Rezém. Esse Nimrod, hein? Esse Nimrod era um valente caçador diante de quem? Diante do Senhor. E ele ia agrupando as pessoas, constituindo cidades e duas super famosas, Babel e Nínive. Esse Nimrod aqui, ele vem para arrebentar a boca do balão. Esse cara aqui tem alguma coisa. Ele é um caçador diante do Senhor. Vá que ele caça a serpente, vá que ele caça Satanás, vá que ele caça essa morte, porque ele é um caçador diante do Senhor, um cara poderoso. Será que não é ele? Bem, apesar de toda a força humana que ele tem, apesar de todo o destaque que ele tem, não é o que vem a partir dele que resolve as coisas. Tanto é que você sabe que as duas principais cidades aqui que ele construiu foram destruídas, né? Babel, você sabe o que aconteceu. Por quê?
Babel quem começou foi... Quem começou? Nimrod. Vamos fazer a torre e vamos subir. Vamos subir. Todo mundo vai saber que a gente está fazendo isso. Vamos subir, vamos subir. Conseguiu chegar no céu? Não conseguiu. Nínive, Deus deu chance para Nínive com Jonas, mas chegou Ageu e acabou Nínive. Então não foi Nimrod. No capítulo 11, então, de Gênesis, nós temos agora a genealogia de Sem. A gente viu que a de Cã com Nimrod não foi. Então vamos para outro filho de Noé, o Sem. Ele contém uma lista de gerações sem muitos sobressaltos, até que chega em Abraão. E aí a coisa fica mais séria. Você já ouviu falar de Abraão, né? Estou falando um monte de nome bíblico aqui, mas talvez você que não esteja acostumado a entrar numa igreja evangélica já ouviu falar de Abraão, né? Se Abraão... Pois é, será que não é ele? Tem coisa aqui, hein? Porque Deus chama esse cara lá do outro lado do abismo. Vem cá, vou te fazer uma promessa. Vou fazer um pacto contigo. Bem, acontece que lá em Gênesis 12, a gente vê esse pacto, Deus dizendo, eu vou fazer o teu nome grande. Mas nós continuamos lendo a história bíblica e a gente vê que as genealogias não param em Abraão. Porque inclusive Deus, quando conversa com Abraão, não diz a Abraão, Abraão vai ser tu. Sabe o que Deus renova ali com Abraão? Algo que Deus disse lá no Jardim do Éden. Deus diz, Abraão, o teu, qual é a palavra? O teu descendente. Então não é Abraão ainda. A gente precisa continuar anotando, a gente precisa continuar de olho naquele que vai resolver o problema da humanidade. E aí nós vemos as listas passando, né? Por Isaac, por seus filhos, Esaú e Jacó. E aí tem uma parte da lista de descendentes de Esaú que nós encontramos algo interessante, Gênesis 36, que diz o seguinte: são estes os filhos de Zibeão, Aiá e Aná. Este é o Aná que achou as fontes termais no deserto, quando apacentava os jumentos de Zibeão, seu pai. Lembra que eu falei para você que sempre que as genealogias elas param em alguém, elas fazem com que alguém ali seja rememorado porque alguém chamou a atenção de um jeito diferente. E esse cara aqui, que não é o primogênito, a gente já viu sobre isso aqui semanas anteriores, né? Esse Aná, ele era abnegado no pastoreio dos rebanhos do seu pai, cujo dobro da herança ia ficar para o irmão. Não importava, ele cuidava do rebanho como se fosse seu. E ele ia levando os rebanhos para onde haviam as melhores pastagens. E sabe o que ele encontrou nesse serviço abnegado? Ele encontrou fontes de águas termais. Uau, uma aguinha quentinha vindo da terra, uma água diferente para o seu povo. Só que não era água da vida ainda. Só que ele podia cuidar daquelas ovelhas, mas não podia cuidar de todas as ovelhas perdidas, como era a humanidade. E não foi, então, Aná, o descendente esperado. Ficamos, então, sabendo que não vai ser a partir da descendência de Esaú. Vamos voltar e vir pela descendência de Jacó. E aí, a descendência de Jacó vai continuar prosseguindo por séculos, até que finalmente, porque se alguém aqui está pensando, será que o pastor vai ler todos aqueles nomes que estão na Bíblia? Não, fica tranquilo. Sabe por quê? Porque eu acabei agora de ler as listas que constavam no Antigo Testamento. E nós chegamos, sabe onde? No primeiro livro do Novo Testamento. E quer saber a importância da genealogia? Qual é a primeira coisa que consta do primeiro livro do Novo Testamento? Uma genealogia. Vamos comigo. Mateus 1, versículo 1 em diante. Livro da genealogia
de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Agora vem comigo. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e os seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zera, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Rute, e Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi. E o rei Davi gerou Salomão, cuja mulher tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e os seus irmãos do tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, e Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama Cristo. Cristo, em grego, é o equivalente hebraico de Messias. Em outras palavras, o descendente esperado, o descendente escolhido, ungido por Deus para resolver o problema. Depois de Jesus tem genealogia, sim ou não? Não. Por que não tem mais genealogia depois de Jesus? Porque o descendente prometido foi encontrado. Porque o descendente prometido veio para resolver o maior de todos os problemas. Gálatas 3, versículo 16 diz: ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como falando de muitos, porém como falando de um só, e ao descendente, que é Cristo. Tinham pensado que era Nimrod, tinham pensado que era Noé, tinham pensado que era Enos, alguns pensaram que era o rei Davi, mas o apóstolo Paulo está dizendo aqui, ao seu descendente, que é Cristo. E com isso Paulo volta lá para o Jardim do Éden, lá naquela promessa que Deus faz, de que o descendente, o único, por isso que nós falamos Jesus único, suficiente, Senhor e Salvador. Será que tem mais listas de genealogias no Novo Testamento? É pegadinha. Tem. Mas essa genealogia, ela não avança de Cristo. Nós temos uma genealogia aqui em Mateus, e nós vamos ter outra genealogia lá em Lucas. Mas Lucas não prossegue a genealogia a partir de Jesus. Por quê? Porque as genealogias chegaram onde tinha que chegar, em Jesus. Mas sabe o que Lucas vai fazer? Olha que coisa curiosa, olha que coisa interessante, olha que inspiração do Espírito Santo. Mateus vai lá em Abraão e vem vindo e chega no descendente esperado, Jesus. Mas vem comigo para Lucas 3, versículo 23. Ele faz o caminho inverso. Ora, Jesus tinha cerca de 30 anos quando começou o seu ministério. Ele, conforme se pensava, era filho de José, filho de Eli, filho de Matate, filho de Levi, filho de Melqui, filho de Janai, filho de José, filho de Serugue, filho de Ragaú, filho de Faleque, filho de Éber, filho de Salá, filho de Cainã, filho de Arfaxade, filho de Sem, filho de Noé, filho de Lameque, filho de Metusalém, filho de Enoque, filho de Jareque, filho de Malael, filho de Cainã, filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Filho de Deus. Olha só, a gente tentou. Tiveram pessoas especiais, pessoas importantes que até tentaram, mas ninguém conseguiu.
Por isso a genealogia sempre era daqui para lá. Fulano gerou fulano, gerou fulano, gerou fulano. E a gente foi cada vez mais distante de Deus. Cada geração mais distante de Deus. Cada nascimento mais distante de Deus. Aí chega Jesus, filho de José. E Jesus vem nos trazendo de volta lá para a nossa origem, lá para a nossa criação. Jesus, o descendente esperado, aguardado pela nossa alma, veio a este mundo. A genealogia, Jesus é o fim da genealogia, Jesus é o início da genealogia, porque Mateus começa dizendo, Abraão gerou fulano, 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 e sabe o que Jesus disse antes de Abraão existir? Eu sou. Eu sou. Eu sou. Por isso no Evangelho de João nós vemos Jesus dizendo o tempo todo, eu sou o pão da vida. Eu tenho a água da vida, quem beber da água que eu lhe der nunca mais terão sede. Sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou o bom pastor que dá vida pelas suas ovelhas. Eu sou a porta, quem entra por mim encontra pastagem, encontra cuidado. Eu sou Jesus, o descendente esperado. E sabe como ele resolveu o problema? Sabe como ele resolveu o problema? Sendo ferido no seu calcanhar. As pessoas acham que isso é uma coisa menor, né? Se uma cascavel ferir o meu calcanhar, e eu estiver longe de qualquer possibilidade de soro antiofídico, eu posso pegar um facão, posso pegar um pedaço de pau e bater na cabeça dessa cascavel e mato ela. Mas o que eu ainda tenho dentro de mim? O veneno dela. Eu vou morrer. As pessoas pensam, Jesus bate na cabeça, mata, e a serpente, coitadinha, vai ali e só dá um pique no calcanhar. Esse pique no calcanhar matou Jesus. Matou Jesus. O veneno daquela serpente matou Jesus na cruz. Porque o veneno daquela serpente é o pecado. E ali, naquela cruz, sabe o que Jesus recebeu? O veneno da serpente que estava em mim, que estava em você, que estava em todos nós, que está em toda a humanidade. E aquela serpente matou Jesus. Antes de que ela leve a paulada na cabeça, porque ela ainda vai levar, amém? Ela abocanhou o calcanhar do Senhor Jesus. Mas acontece que nós vimos aqui que Deus é vida. Como é que Adão começou a chamar a mulher? Vida. Porque sempre houve a expectativa de que esse Deus vivo, desse Deus que é vida, restaurasse a vida através de um descendente. E isso aconteceu com Jesus. Mas Jesus pagou por isso com a própria vida. Jesus pagou com a própria vida para que nós tenhamos vida. Bem como diz a palavra de Deus, nos levando de volta a Deus. Olha Atos 4:12. E não há salvação em nenhum outro, nem em Lameque, nem em Noé, nem em Nimrode, em nenhum outro, nem na mãe de Jesus, nem nos apóstolos de Jesus, em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Pela fé em Jesus, você percorre o único caminho para Deus. Sabe por quê? Porque Deus pode vir do outro lado do abismo para esse lado do abismo, e era esse o descendente que a gente precisava. Um descendente que tanto viesse por meio de Eva cumprindo a promessa, mas que fosse concebido lá por alguém do outro lado do abismo, que é o que Deus faz na concepção de Maria, por ordem, por ação do Espírito Santo de Deus. Por isso que não há nenhum outro nome, não há placa de igreja, não há pastor, não há religião, não há anjo. Esse descendente tem um nome, Jesus. Jesus o Cristo, Jesus o Messias, Jesus o Nazareno, o grande eu sou.
Agora, para isso acontecer, para a gente ir com esse descendente para o outro lado do abismo, nós precisamos crer em Jesus, precisamos crer que Ele é o descendente, porque enquanto não cremos que Ele é o descendente, não nos unimos a Ele para que Ele nos leve para o outro lado do abismo. Por isso é necessário crer. É por isso que é necessário declará-lo em sua vida como seu Senhor e como seu Salvador. E essa é a vitória que realmente importa. Não vai importar quantas cidades você fundar, como Nimrod fundou. Não importa o quanto uma pessoa viva uma vida espiritual como a que viveu Enoque. Não importa quantas pessoas clamam o nome de Deus, como Enos começou a fazer, porque Jesus disse que muitos dirão, Senhor, Senhor, e Jesus vai dizer, não nos conhecemos. Importará ter recebido o descendente que salva na sua vida pela fé. Esta é a vitória que importa. Por isso, nós começamos no primeiro livro da vida, e agora eu chego da Bíblia, e agora eu chego no último livro da vida, com o último texto que eu reparto com você nesta manhã, Apocalipse capítulo 3. O vencedor, assim será vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus santos anjos. Você viu uma lista de nomes aqui, né? Você viu várias listas de nomes hoje pela manhã. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você. O seu nome está na lista? Você está vendo aqui? O vencedor será assim vestido de branco e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. O seu nome está nesse livro? Porque não adianta ter todos aqueles nomes na Bíblia, aqui na terra, se o seu nome não está no livro que está lá no céu. O nome escrito nesse livro é vitória. É a maior de todas as vitórias. Como é que eu obtenho a vitória? Eu obtenho a vitória pela fé. E como é que eu exerço essa fé? No contexto da graça, no presente de Deus. Porque muitos pensam que esta vitória tem a ver com fazer as coisas certas, nunca cometer erros, fazer o bem ao próximo, só fazer o bem, fazer suas orações, praticar suas boas ações. Isso são coisas que combinam com a vida de um discípulo de Jesus. Ler a Bíblia, fazer a coisa certa, amar o tempo todo. Mas isso não traz a vitória. Não traz. A vitória é pela fé, na qual eu recebo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Então meu nome é escrito do livro da vida e ninguém apaga. Amém? Ninguém apaga. É esse livro que mais importa para mim e para você. Eu me lembro uma vez, quando eu fui retomar os meus estudos, eu tinha interrompido o ensino médio, e eu estava lá em Pelotas, numa vida assim muito sem esperança, muito sem expectativa, trabalhando numa fábrica de laticínios de madrugada, com ensino médio incompleto, não tinha muita esperança para mim, não pelo trabalhar na fábrica de laticínios, mas pelo contexto que eu estava vivendo. E o Senhor tocou no meu coração, e aquelas palavras que eu já ecoei da minha mãe aqui, né? Tu vai ser grande na história, Deus vai te usar de maneira especial. Eu disse assim, que Deus retomou, reacendeu naquilo, e eu me inscrevi para o supletivo, só que eram menos vagas do que pessoas precisando. E eu me lembro que eu fui lá para o pavilhão da escola Assis Brasil em Pelotas, para ouvir as pessoas dizendo a lista, para saber se meu nome seria dito. Que expectativa, que expectativa. Começa lá com os A, né? Alex, não sei o quê, depois o B, o C, e daqui a pouco eu ouço, Davi Sherdim Santos. Meu nome está na lista. Meu nome está na lista. E por estar na lista, abriu possibilidades. Aquele supletivo virou formação do ensino médio, já virou quase 3 faculdades completas, já virou mestrado, já virou
500 pós-graduações, porque o meu nome estava na lista. Aquela lista me abriu a porta. Estar nesta lista no céu abre a porta da eternidade. É tão importante ter esse nome, porque o descendente Jesus chega do outro lado do abismo, e aí, a tal chega lá e diz, tal. E se os anjos disserem, tal? Tawane Gellen. Alexandre. Eva. Eva. Já temos uma aqui. Está aqui. Jesus.